Muito obrigado, pastor Arilton, mais uma vez aí recebendo orientações sobre saúde. É muito importante, né, seguirmos isso para vivermos melhor. Estamos aqui agora na terça-feira, no nosso momento de oração. Eu sou o pastor Paulo, vou estar aqui com vocês durante toda essa semana. Já estivemos ontem, agora na terça e assim até finalizarmos essa semana juntos nesse momento de oração. E quero compartilhar com vocês os pedidos de hoje que chegaram para a gente e assim a gente compartilha e oramos juntos. Temos aqui primeiramente a Elisa Nogueira. Ela diz assim: peço oração pela minha mãe Rosalina Lopes Nogueira. Fraturou 3 costelas. Peço oração pela Eliana Gomes Nogueira e família. Peço oração pela Elisângela Fernandes e família. Feliz semana para todos. Obrigado, Elisa, por enviar o seu pedido. Uma boa semana para você também. E nós vamos orar por todos esses pedidos. Nós temos uma equipe de oração que está intercedendo por esses pedidos. Que Deus continue abençoando, principalmente aqui a respeito da sua mãe. Sofreu esse acidente, né? Quebrou 3 costelas, que ela tenha uma boa recuperação. Nós vamos orar para que isso aconteça de uma maneira bem tranquila e bem rápida também. Temos aqui o pedido da Sueli Miranda também. Ela pede o seguinte: orem por Breno, que tentou tirar sua própria vida sexta-feira. Ele se encontra internado no hospital, e também oração por sua mãe Cleonice. Muitas pessoas enfrentam dificuldades, né? E esse pedido aqui pelo Breno, ele retrata o que muitas pessoas estão passando hoje em dia. Que Deus possa estar com o Breno, nós vamos orar por ele também, para que ele se recupere e possa ter uma nova perspectiva de vida ao lado de Deus. Vamos orar por ele, tá, Sueli? Temos aqui também a Maria Robervânia. Ela diz assim: bom dia, peço oração por minha filha que vai fazer prova prática de moto do Detran. Peço oração por um estudante da Bíblia que teve uma recaída e voltou a beber. Vamos orar, tá, Maria? Pela sua filha, que ela vai fazer a prova prática, né, no Detran. Tomara que dê tudo certo, ela passe ali. E também vamos orar por esse estudante da Bíblia, né, que teve essa recaída, que ele possa ter forças para se levantar com a ajuda de Deus, com as nossas orações. Ele vai retomar a sua vida também. Temos outro pedido importante aqui da Lenir Rodrigues. Ela diz: bom dia, pastor Arilton. Peço orações por minha família que está com problemas familiares. Por favor, estamos em grandes necessidades. Agradeço. Lenir, nós também vamos orar por você e por sua família. Deus sabe de tudo e Ele vai fazer o melhor por vocês. Aqui também temos a Nevalúcia. Ela pede oração pela mãe, está no leito de hospital, na UTI. Passou por uma cirurgia há 6 dias e ainda não acordou. Está com infecção alta. O nome dela é Nilda. Nós vamos orar pela senhora Nilda, de 77 anos. Fez essa cirurgia e ainda está hospitalizada, precisando acordar. Então ela precisa de um milagre. Nós vamos orar, está bem, Nevalúcia, pela sua mamãezinha querida. Queridos, antes da oração, como de costume, vamos ler um versículo da Bíblia. Nós estamos seguindo aqui o texto de Salmo 107, esse capítulo tão especial. E hoje eu quero compartilhar 2 versos com vocês, que são os versos 6 e 7. Diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Olha que interessante. Agora nós estamos entrando dentro do capítulo 107. Ontem nós vimos que nós devemos dar graças a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui agora, o texto começa a apresentar ações que Deus realiza no meio do seu povo. E uma das ações que Ele realizou foi conduzir o seu povo no caminho certo, até que eles chegassem à terra que eles deveriam habitar.
Assim também, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus é o único que pode conduzir o nosso caminho da melhor maneira. Ele quer conduzir a sua vida, levar você por um caminho seguro para que você sempre venha estar naquele ambiente que Ele desejou para você, para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Vamos orar por esses pedidos? Vamos orar para que Deus guie a nossa vida? Feche seus olhos se você puder neste momento. Querido Deus e Pai de amor, mais uma vez estamos aqui, logo pela manhã, orando juntos e queremos pedir a Tua bênção sobre todos os nossos telespectadores, especialmente esses que enviaram os seus pedidos de oração. Nós compartilhamos aqui e sabemos que o Senhor conhece cada um deles, que o Senhor os visite nesse momento em que eles precisam, eles necessitam de um milagre. Nós vimos várias situações aqui, pessoas no hospital, outros que passam por problemas psicológicos. São diversos momentos difíceis, mas a Tua mão poderosa pode agir e pode realizar esse milagre que esse Teu filho, essa Tua filha, precisa ser realizado em sua vida nesta manhã e nesse dia. Continua conosco durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos agora ao momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. E por falar em estudo da Bíblia, nós temos novidades para você. É o novo estudo bíblico sobre o Apocalipse que nós estamos oferecendo para todos os moradores de Santa Catarina gratuitamente. Isso mesmo, sem cobrar nenhum centavo. A partir da última sexta-feira de setembro, nós iremos começar aqui no programa Encontro com a Vida o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos, durante 10 semanas, estudarmos essa revista e já queremos oferecê-la para você ter essa revista impressa em casa e poder acompanhar os nossos estudos. Quer a revista? Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, diga assim: eu quero a revista do Apocalipse. Nós vamos mandar para você um link para você colocar o seu endereço e essa revista vai chegar até a sua casa sem custo algum. E a partir da última sexta-feira de setembro, nós vamos começar o estudo do livro do Apocalipse aqui no nosso programa. Quero aproveitar e convidar você também para visitar um dos nossos espaços Novo Tempo, que vai depois aparecer aí para você todos os endereços e conhecer mais desse livro, tá bem? Pastor, e eu que moro fora do estado de Santa Catarina, como faço? É muito simples. Você pode acessar o nosso site e fazer esse curso online. O site é o bibliamais.com.br. Ou então, ter acesso ao nosso arquivo em PDF. Se você mora fora de Santa Catarina, você pode receber o arquivo em PDF dessa revista para você aprender mais sobre o livro do Apocalipse. Então fica combinado. Toda sexta-feira, a partir da última de setembro, nós vamos começar aqui o estudo do livro do Apocalipse. E você pede a sua revista e nos acompanha em casa. Deixa eu mandar aqui uns abraços para os nossos amigos telespectadores. Um abraço para Helena Maria. Bom dia, pastores. Que o Senhor Jesus dê forças a vocês, pois o mundo está tão depressivo e ansioso e vocês têm essa grande missão de cuidar das ovelhas. Que Deus fortaleça a vocês e a todos nós. Helena Maria, muito obrigado por seu comentário, por sua mensagem. Que Deus te abençoe, viu? A Adriana Rodrigues diz assim: agradeço a Deus e as orações de vocês e ensinamentos. Aprendi muito e estou aprendendo muito mais agora. Oro a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus seja fiel e maravilhoso em nossas vidas. Adriana, obrigado por seu recado, viu? E a Mila Pereira diz assim: nosso Deus é maravilhoso e soberano. É tudo o que nós precisamos. Creio no Senhor Jesus Cristo, que pode trazer paz e graça ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluia! Obrigado, querida Mila Pereira, que Deus também te abençoe.
Muito obrigado pelo recadinho que vocês têm mandado para nós, tá ok? Vamos então ao momento de estudo da Bíblia. Como Jesus tratava as pessoas é a nossa série e hoje, como Jesus tratou os gentios. Esse será o tema de hoje. Antes, porém, de abrirmos a Bíblia, como você já sabe, temos o hábito aqui de orar, pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e nos faça agora compreender as verdades que a Tua Palavra deseja hoje nos ensinar. Abençoe cada amigo e cada amiga que ora comigo nesse instante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Nesta série, como Jesus tratava as pessoas, hoje, como Jesus tratou os gentios. Eu quero convidar você a nós lermos o texto bíblico de Lucas, no capítulo 7, versos 2 a 10. A minha Bíblia já está aqui marcada, Lucas capítulo 7, versos 2 a 10. Vamos ver como Jesus tratava os gentios? Então leia comigo. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. E quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. E quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgue digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra ao meu servo, e ele será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Que história impressionante, não? Um centurião. Como a expressão já diz, era alguém que tinha sob suas responsabilidades pelo menos 100 soldados. Um desses servos, desse centurião, ficou doente. O texto diz, alguém que ele muito estimava. O texto deixa transparecer que esse centurião era uma pessoa boa, uma pessoa querida. O texto também informa de que ele construiu a sinagoga da cidade. E eu estive em Cafarnaum e visitei ali as ruínas de uma sinagoga do primeiro século. Quem sabe tenha sido essa sinagoga que esse centurião tem ajudado a construir. As pessoas gostavam desse centurião. E elas agora conversam com Jesus pedindo que Jesus atente para o pedido do centurião, porque ele era um homem bom. Veja, havia ajudado a construir a sinagoga da cidade, estava preocupado com um servo que trabalhava em sua casa, se sentia, todavia, indigno de falar com Jesus. Então o texto diz de que ele envia então pessoas para falar com o próprio Jesus Cristo. Interessante que Jesus, diante do pedido dessas pessoas, ele não renegou, ele não deixou de atender, mas ele foi lá, mesmo sendo esse um centurião, um homem gentio.
Jesus não estava preocupado apenas com os da sua nação, os de Israel, mas estava preocupado com todas as pessoas. Inclusive, no texto fica claro de que esse centurião possuía uma fé que não foi vista nem mesmo em Israel. Bem, as pessoas que eram da nação de Israel, que deveriam ter recebido a Cristo como Salvador, muitos não quiseram fazê-lo. Um dos versos mais tristes que nós temos na Bíblia é quando João declara, de que Jesus veio para os que era seu e os seus não receberam. Mesmo em Israel, Jesus enfrentou oposição. Mesmo em Israel, Jesus encontrou pessoas que não aceitaram como Messias. Mesmo em Israel, havia pessoas ali que estavam preocupadas apenas com posições que deveriam assumir, mas não com a fé genuína. Olha que interessante. Mas o texto diz de um centurião que possuía uma fé genuína. E ele declarou agora a sua fé em Cristo, como acreditando que ele podia curar esse homem enfermo. E agora, diante do pedido da multidão, Jesus então vai até a casa do centurião. O centurião se achava uma pessoa indigna. O centurião, inclusive, declarou de que ele não era digno que Jesus entrasse em sua casa, nem mesmo que ele falasse com Jesus, por isso enviou mensageiros. Você percebeu? Tratava-se de uma pessoa humilde, alguém que tinha ao seu comando centenas de pessoas, mas não se achava digno de falar com Jesus. Você percebe que essa é uma reação natural que acontece em nossas vidas? Na realidade, é o Espírito Santo quem vai criando em nosso coração essa necessidade de Jesus. E quando a gente se aproxima do nosso modelo que é Cristo e percebemos sua santidade, seu amor, nós então vimos o quanto Ele nos ama, o quanto se interessa, e nós ficamos completamente nos considerando indignos. É isso mesmo. A primeira reação que o Espírito Santo provoca em nós é da nossa necessidade de Cristo. Muitas pessoas que se consideram abastadas espiritualmente acabam não tendo a necessidade de Jesus. Não é esse o problema de Laodiceia? Olha o que diz Apocalipse capítulo 3 sobre a última igreja. Os laodiceanos declaram: rico estou, abastado, de nada tenho falta. Assim se considera o laodiceano, uma pessoa rica, abastada, que não precisa de nada. Ou seja, não tem necessidade de Cristo. E aí então vem a sentença: e nem ao menos sabes que tu és miserável, sim, pobre, cego e nu. Isso mesmo. Esta é a real situação de Laodiceia. É por isso que Jesus ainda está do lado de fora da porta, não pôde entrar. Por quê? Porque as pessoas não sentiram necessidade. E o mundo hoje vive exatamente esse problema. As pessoas acham que as suas posições, as suas riquezas, o poder que têm em suas mãos, é tudo que elas precisam. E muitas não acham necessário mais Deus. Vemos numa sociedade que acha que pode viver sem Deus. Alguns até que se declaram ateus, não acreditarem nem na existência dele, que não precisam dele. E no fundo, nós percebemos que essas pessoas são vazias, são tristes. Por quê? Porque falta algo. Há um vazio na alma que nada pode preencher a não ser o próprio Senhor Jesus. Então hoje nós estamos marcados por uma sociedade que não acredita em Deus, que não quer o seu poder, que não quer sua bênção. Contrastando com essa imagem, a Bíblia apresenta um centurião que se achava indigno de se encontrar com Jesus, de que ele entrasse em sua presença. E então, valendo-se então do seu conhecimento, ele disse: Senhor, eu também tenho homens ao meu serviço, e eu mando que esse faça e ele faz, eu mando que ele vá e ele vai. Assim como não sou digno que entres em minha casa, com uma ordem apenas, diga para o meu servo e ele vai ser curado. O Senhor tem todo o poder, o Senhor não precisa estar lá. Dê uma ordem
e o meu servo será curado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Eu fico imaginando, aqueles enviados por esse centurião voltaram para casa. E quando eles estão voltando para casa, o servo é curado. Quem sabe quando eles chegaram em casa e encontraram um centurião e ali já estava o servo curado, eles disseram, o servo foi curado? Foi. E quando isso aconteceu? Quem sabe aconteceu há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, e eles, quem sabe, tenham dito, pois foi exatamente quando falamos com Jesus. Ou seja, assim que Jesus fala e elogia a fé do centurião e os mensageiros voltam para casa, o milagre acontece lá na casa do centurião. E essa história mostra para nós que Jesus não precisa estar presente ali para realizar o milagre. Ele realiza o milagre à distância. O poder dele não tem limites e alcançou aquela família e trouxe saúde para aquele homem que estava doente. Sabe qual é a boa notícia do dia? 2000 anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de operar milagres. E ele não precisa vir, ele pode ordenar de onde ele estiver. Hoje, ele se faz presente através do Espírito e ele pode operar por meio do Espírito o milagre que nós também precisamos. A grande questão se o milagre vai acontecer ou não é se o nosso coração, se a nossa fé é como aquele centurião ou como a daquele centurião, que se sentia uma pessoa indigna, mas confiava que Jesus tinha todo o poder de realizar o milagre. Você percebe a história? Você percebe a lição espiritual? Aí eu te pergunto, você está disposto hoje a colocar-se humildemente nas mãos do Senhor e a suplicar que Ele faça esse milagre? Se você se colocar humildemente nas mãos do Senhor, suplicar o milagre, ele pode acontecer, mas é necessário que você reconheça a sua necessidade. Diferente do espírito laodiceiano, nós precisamos hoje de uma fé viva em Cristo, de uma fé que o aceite como Senhor e Salvador, de uma fé que entenda a nossa posição de pecadores e a nossa necessidade de Deus. De fato, enquanto não houver a consciência dessa necessidade, o Espírito Santo não pode operar. É por isso que em João capítulo 14, Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence da nossa real necessidade. A Bíblia fala que nós estamos enfermos. Desde a planta do pé ao topo da cabeça, fomos tomados pela enfermidade do pecado. Nós não podemos lidar com isso a não ser pela graça de Deus. Temos que reconhecer isso, a nossa necessidade. Você não pode mudar a situação sozinho. O profeta pergunta, pode o leopardo mudar sua pele? Pode? Não pode. Ele não consegue. Você também não consegue sozinho. Eu não consigo. Ninguém consegue. Nós devemos depender exclusivamente de Jesus para toda mudança em nossa vida. Dependemos dele para os milagres que nós tanto precisamos. Ah, meus queridos amigos, a cidade de Cafarnaum foi o palco de um tremendo milagre que Jesus operou quando viu ali uma fé genuína. E ele elogiou a fé desse centurião como uma fé que não havia sido testemunhada nem mesmo entre a nação de Israel. Como eu e você precisamos dessa fé. Como eu e você precisamos. E às vezes você pergunta assim, pastor, será que eu tenho fé? Às vezes eu sinto que eu não tenho fé. Alguns me perguntam isso, pastor, como que é fé? Eu não tenho fé. Todos têm, sim, todos têm. Sabe por quê? Porque a fé é um dom que Deus dá a todos. Agora, a fé é como um músculo, entendeu? O músculo precisa ser desenvolvido e ele se desenvolve pelo exercício. Então, se você pratica a fé, se você exercita a fé, ela vai se fortalecer. Mas, se você não exerce fé, se você não a pratica,
ela atrofia. Então todos temos fé, mas alguns possuem a fé atrofiada. Por quê? Porque não aprenderam a confiar no Senhor. E você é desafiado todo dia a confiar nele. E quando você confia no Senhor nas pequenas coisas, ele vai te levar para as grandes coisas. Não é isso que Jesus ensinou? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, quando nós somos leais a Cristo, quando nós somos fiéis, honestos, nas pequenas coisas da vida, Ele nos leva, nos coloca diante das grandes coisas. É isso que nós precisamos hoje. Por isso, eu e você podemos nos apegar a Cristo com uma fé tão simples como de uma criança e acreditar que Ele nos ama e tem o poder de realizar em nossa vida todos os milagres que nós precisamos. A grande questão é, está você disposto a isso? Está você disposto a abrir mão do seu orgulho, das suas vaidades, das suas posições, para que o Senhor Jesus governe sua vida? Talvez, como aquele centurião, você seja uma pessoa que tem muitos às suas ordens, muitos que obedecem aos seus comandos, mas o seu coração já se dobrou diante do senhorio de Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Será que não falta Jesus exatamente no seu coração? Será que esse vazio que você sente não é a falta dele? Eu queria que você pensasse nisso um pouco agora. Sim, querido amigo, sim, querida amiga. O que nós precisamos hoje é uma fé simples como de uma criança, que se apodere das promessas de Deus, crê no seu poder e na sua orientação. O que nós precisamos é despir de nossas obras, de nosso próprio orgulho, de nossa força e confiar que Jesus é aquele que pode fazer por nós infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. E é para esse Cristo que nós vamos orar agora. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos conta uma história de alguém que teve um milagre em sua vida porque creu. Nós também queremos crer. Nós também queremos aprender com o Senhor os segredos da vida eterna. Por isso, Pai, fica conosco, nos abençoa, nos acompanha em nossa caminhada. Abençoe esse amigo, esta amiga que ora comigo nesse instante. Que o Senhor Jesus seja tudo em todos e que o nosso coração se abra para a presença do Teu Espírito em nossa vida. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.